É um super prazer estar aqui junto com cada um de vocês, ajudando vocês aqui, então, através desses episódios, a conseguir, então, entender algumas das estratégias para fazer com que você consiga alavancar a sua carreira e aumentar o seu salário em mais de 30%. Bem, antes que a gente possa começar esse nosso episódio de hoje, deixa eu me apresentar. Eu sou o Júlio de Lima, atuo na área de teste de software há mais de 12 anos. Hoje sou especialista em testes de software, tenho um bacharel em engenharia de software, também tenho uma especialização em docência no ensino superior e também tenho um mestrado em engenharia elétrica e computação com foco em inteligência artificial e testes de software. E no último mês de dezembro passado, agora em 2021, alavanquei minha própria carreira, alcançando meu objetivo de trabalhar e morar aqui nos Estados Unidos. Hoje eu resido aqui com a minha esposa e filha na cidade de Orlando, aqui na Flórida, nos Estados Unidos. Bem, eu trago a vocês aqui através desses episódios algumas das estratégias que eu tenho usado tanto na minha carreira quanto também aconselhado os meus alunos para que vocês também consigam crescer, assim como eles têm crescido e como eu também tenho conseguido atingir meus objetivos. No episódio de hoje a gente fala sobre um assunto que é hoje em dia muito pedido em grande parte das vagas hoje em teste de software, que é a automação de testes. A gente vai falar hoje sobre o assunto como eu penso na lógica para automatizar testes. Esse é o nosso assunto de hoje. Então a gente vai falar um pouco mais sobre o que existe por detrás dos pensamentos que você precisa ter antes que você comece a automatizar seus testes. E aí, só para ser super justo aqui com cada um de vocês que assiste esse vídeo, ou seja, tanto pessoas que não entendem nada sobre automação de testes, quanto para aquelas pessoas que entendem muito sobre automação de testes, eu vou aqui então fazer uma pequena introdução, de modo então que vocês possam ter aqui uma noção aqui mais clara do que é o assunto que a gente está lidando hoje. Fechado? Show de bola! Para que a gente possa começar aqui, e estruturar essa nossa base da nossa discussão de hoje, entenda que a automação de testes é um termo, na verdade, super aberto, muito aberto. E isso quer dizer que ele se adequa a diversas situações, a diversas atividades que são executadas dentro do ciclo de desenvolvimento de um software, ok? Então, só falar sobre automação de testes é algo que é um tanto vago, beleza? Mas se a gente for definir o que seria, basicamente é o uso de ferramentas de software para que você possa simular alguns cenários de uso da aplicação através de um sistema, através de um script que possa ir lá então e utilizar esse sistema e então validar se ele para um determinado cenário funciona como esperado. Ok? Eu vou dar um exemplo para ficar mais prático. Vamos imaginar que você precisa analisar, por exemplo, se uma aplicação, se dentro de uma aplicação mobile, uma aplicação que roda no seu celular, quando você coloca informações corretas no seu login, por exemplo, coloca o seu e-mail correto e a sua senha correta e você pressiona o botão fazer login, se ele realmente te mostra a próxima página, que é uma página secreta, no qual está escrito "Bem-vindo, Júlio" no topo. Isso é um teste a ser realizado naquela determinada aplicação. Mas quando você escreve um script utilizando linguagem de programação, por exemplo, para fazer isso que eu acabei de descrever, e então, depois de feito isso, validar se realmente o seu nome apareceu lá no topo, a isso se dá o nome de automação de testes. Entretanto, a automação de testes não precisa especificamente acontecer apenas em uma aplicação mobile, numa aplicação que está instalada no seu celular. Não. Pode acontecer também em uma aplicação web. Então eu poderia, por exemplo, dizer que um teste que eu gostaria de fazer é o teste onde eu abro um site de um e-commerce, então clico lá em fazer login e escrevo lá o meu e-mail e a minha senha, e quando eu clico no botão logar,
ele então faz o login e me mostra uma página secreta escrito lá no topo: Júlio, seja bem-vindo à sua página, por exemplo. Então, se eu escrevo um script, novamente, utilizando uma linguagem de programação, por exemplo, e esse script ele é capaz de navegar na página e também avaliar se aquela mensagem apareceu após fazer o login, isso também trata-se de um teste automatizado. Só que não para por aí. Ainda é possível automatizar teste em diversas outras camadas. Eu vou dar mais um exemplo para vocês. Vamos dizer que eu quero... Vocês já provavelmente já viram cenários, né, de, por exemplo, Black Fridays, onde a gente vê sites que caíram. Vocês se lembram disso? Puxa, no meio da Black Friday o site do fulano de tal parou de funcionar, caiu. Mas caiu por quê? Caiu porque tinha um grande número de pessoas acessando aquele determinado site e isso fez com que o site viesse a parar de funcionar. Tem uma forma de automatizar um teste para a gente tentar prevenir isso. Essa automação de testes funciona assim. Eu vou lá, com o uso de uma ferramenta ou de código de programação, e escrevo um script, escrevo um pedaço de código que fica simulando o acesso àquela determinada página por centenas ou milhares de usuários simultaneamente, simulando que tem muita gente acessando o site. E então, com o uso dessa ferramenta, eu consigo então identificar o que é que o site, ou aquele servidor, vai fazer numa situação como essa, onde tem muita gente fazendo acesso ali àquela determinada aplicação. Isso também é um tipo de automação de testes. Entendeu aqui a ideia? Eu tenho muitas outras formas de automação de testes ainda. Vou dar mais um exemplo apenas, antes da gente seguir. Quando eu, Júlio, que sou um engenheiro de software, estou desenvolvendo um novo programa, um novo sistema. Eu crio dentro da minha arquitetura, dentro do pacotão lá do que é um sistema, uma coisa que em desenvolvimento de software nós chamamos de método. É um pedacinho de software que faz uma coisa muito específica. E eu programo essa coisa para fazer algo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu posso criar um método que ele é um método capaz de pegar os dados que eu informo e identificar se esses dados são válidos, eu ir lá e pegar esses dados e salvar dentro de um banco de dados, por exemplo. Eu posso fazer isso através de um método. Então, o que o meu método faz? O meu método pega informações e salva essas informações num banco de dados. Com a automação de testes, eu posso ir lá e criar um pedacinho de código que faz uma requisição a esse método, passando informações válidas, e então valida no final se essas informações foram inseridas dentro de um banco de dados. E se eu tive a resposta que eu esperava. Isso também é automação de testes. Tá? Então eu dei aqui para vocês 4 exemplos diferentes de automação de testes. São só essas, Júlio? Não, tem outras várias. Vou dar mais um exemplo. Tá vendo ali em cima, onde tá, aqui nessa tela mesmo aqui da live, em algum lugar aqui você deve estar vendo algum botãozinho ou algum ícone, algum desenho que está demonstrando que nós estamos ao vivo. Não? Para quem está assistindo aqui esse vídeo ao vivo, tá vendo lá em cima esse botãozinho escrito ao vivo. Que cor que é esse botãozinho? Provavelmente vai ser um vermelho ou um rosa bem puxado para o vermelho. Não? Me diz uma coisa. Se esse botãozinho ou se esse desenho fosse um desenho preto, vocês entenderiam que nós estamos ao vivo agora? E a resposta que você vai dar provavelmente é assim: não, Júlio. E eu vou te perguntar, por que não? E você vai dizer: Júlio, é o seguinte, eu aprendi desde a época lá atrás, de quando a gente ainda tinha fitas cassete, né? Que um botão vermelho é o botão que representa a gravação, Júlio.
O meu cérebro aprendeu isso lá atrás. E todos os mecanismos que eu vejo hoje em dia ainda continuam se fundamentando nesse conceito lá do passado, de que tudo que está gravando naquele momento é representado por um botão vermelho. Aí eu pergunto para vocês, e se em algum momento vocês entrassem na ferramenta onde vocês estão agora e o botãozinho ou a figurazinha lá fosse uma figura preta ao invés de vermelha? Vocês acreditariam que vocês estão assistindo ao vivo? Provavelmente você diria não. Provavelmente eu pensaria que isso não está ao vivo, Júlio. Por quê? Porque não está o vermelhinho lá. Estão entendendo? A cor, às vezes, é importante para algumas características da aplicação. Vou dar um outro exemplo para você. Você vai para um carrinho para um e-commerce. E na página do produto tem um botão lá, que é o botão adicionar ao carrinho. Que cor que tem que ser aquele botão? Tem que se destacar. Por quê? Porque a empresa, o e-commerce, quer que você clique no botão. Então o botão tem que ter uma cor diferente. Você vai para o checkout, que é a hora de você fechar a compra, o botão de fechar a compra tem que ser diferente. Por quê? Porque o site quer chamar a sua atenção para que você vá lá e compre. Entendeu a ideia? Entendi, Júlio. Pois é. Tem uma forma de você automatizar um teste que você vai lá e escreve um pedaço de código, um script, que abre o site ou abre o aplicativo e vê se aquele botãozinho tem a cor que você esperava que tinha. Por quê? Porque uma mudança na cor pode influenciar a forma com que o usuário usa seu site. Pode fazer com que a pessoa saia da live porque acha que caiu. Pode fazer com que a pessoa não adicione o carrinho o produto ao carrinho. Pode ser que também faça com que o usuário não finalize a sua compra. Por quê? Porque não tem algo chamativo lá, chamando ele ou ela para clicar e finalizar a sua compra. Estão entendendo? Isso também tem uma forma de automatizar esses testes. Eu acho que agora a gente já está bem situado aqui, né? Vou voltar então a definir para vocês. Automação de testes é um tipo de programa de software que eu escrevo com o objetivo de executar uma determinada ação e validar o resultado obtido de maneira automática, de maneira automatizada. Beleza? Entenderam isso? Perfeito, Júlio. Entendi. Júlio, me diz uma coisa, quando é que eu faço automação de testes? Você faz automação de testes sempre que você percebe que tem algo que é muito importante para o dia a dia do seu time e para o dia a dia do produto em si e dos seus clientes e que você gostaria que uma máquina fizesse. Porque é algo que é repetitivo, é algo que sempre funciona da mesma forma. Logo, eu vou lá então e crio um script de teste automatizado para realizar aquela determinada ação. E realizando essa determinada ação, eu, ser humano, não preciso realizar aquilo novamente. Isso é automação de testes, ok? Então, a automação de testes basicamente é eu, ser humano, inteligente, consciente do meu papel de avaliação da qualidade de um software. Vou lá e digo, quero escrever testes automatizados para algumas partes da minha aplicação. E eu posso escrever teste automatizado em muitas camadas, conforme eu já expliquei para vocês. Eu escrevo um teste automatizado, por quê? Porque eu quero ter mais confiança na aplicação que a gente desenvolve. O que acontece geralmente é que eu, ser humano, vou lá e executo um determinado teste num software. O desenvolvedor vai lá e altera aquele software, faz uma mudança. Por exemplo, vou dar um exemplo mais claro para ficar bem as claras para todo mundo aqui. Eu vou lá e faço aquele teste do login que eu disse para vocês. Ou faço aquele teste de analisar se o botão, né, do ao vivo está vermelho. Ou faço aquele teste de analisar se aquele meu método está realmente pegando os dados e salvando eles. Passa 5 minutos depois que eu testei, que eu virei as costas e saí da sala, ou parei de trabalhar, fui para o almoço, por exemplo,
um outro desenvolvedor vem e altera alguma coisa, fazendo com que aquele botão que eu validei que estava vermelho fique preto. Ou que aquele login que eu validei que funcionava deixasse de funcionar. Ou que aquele método que pegava as informações e salvava pare de funcionar. Alguém, um desenvolvedor, pode vir e alterar o código de forma que faça com que isso aconteça, com que o software que eu acabei de avaliar pare de funcionar. Isso pode acontecer. Mas, se eu não tenho um script de teste automatizado, o que vai acontecer? Eu, Júlio, vou ter que ficar repetindo aqueles meus testes diversas vezes. Sempre quando houver uma intenção de enviar aquele software para os nossos clientes finais, eu, Júlio, vou ter que ficar repetindo aqueles testes. Então, ao invés de ficar repetindo, ou pior, de acreditar na sorte, em que, puxa, não vai acontecer nada, né? Os desenvolvedores não alteraram nada que quebrou a aplicação, o que eu faço? Eu escrevo alguns testes que são testes estratégicos para que, né, algumas funcionalidades, talvez as mais importantes pelo menos, elas sejam avaliadas novamente. E aí vem a mudança, o estalo, né? Sempre que os desenvolvedores mudarem algo no código, aqueles testes vão ser executados. O que isso traz para mim? Traz mais confiança. Traz mais tranquilidade. Por quê? Porque alguns daqueles testes que eu executei foram então automatizados e então agora podem avaliar a aplicação sempre que um desenvolvedor altera o código. Se eu estiver lá ou eu não estiver lá, ou já até sair da empresa, aquele script continua avaliando algumas daquelas validações que eu defini um dia. Entendem a importância do teste automatizado nesse caso? É super importante. Por quê? O desenvolvedor, estando eu presente ou não, ele alterou o código, o script de teste vai lá e roda, então avalia para mim aquelas perspectivas que eu deixei planejadas. Beleza? Beleza, Júlio, entendi. Agora vamos voltar ao tópico central aqui dessa nossa conversa. Existe uma lógica que existe por detrás da automação de testes. Essa lógica, basicamente qual é os passos principais, os pilares principais que eu, Júlio, que escrevo testes automatizados, nunca posso deixar faltar enquanto executando aquela atividade de automatizar testes. Essa lógica é composta por 3 passos. Vamos dizer assim, 3 passos que você precisa executar todas as vezes que você vai automatizar testes. Tá bom? E esses 3 passos são o que eu estou chamando aqui de a lógica por detrás da automação de testes. Esses 3 passos não foram inventados por mim. São 3 passos que já fazem parte da cultura de automação de testes. São 3 passos que compõem a automação de testes no geral. E volto a dizer, não importa qual seja o nível em que você esteja da automação de testes, esses 3 passos vão se repetir. Olha só que coisa linda e maravilhosa e sensacionística. A questão é, quais são esses 3 passos, Júlio? E eu digo para vocês. Passo número 1, preparação. Passo número 2, ação. Passo número 3 é a validação. Vou repetir. Passo número 1, preparação. Passo número 2 é a ação. Passo número 3 é a validação. Todo teste automatizado tem essas 3 etapas. Todos eles. Vamos começar aqui então pela preparação. A preparação é um momento onde você prepara o seu software, ok? Prepara o seu software para que seja possível que você execute uma determinada ação nele e ele tenha todas as informações e estados necessários para permitir que aquela sua execução de um teste funcione como esperado. Júlio, isso está ainda muito abstrato para mim. Tem como você dar um exemplo para ficar mais claro? Claro que tem, né? Aqui a gente tem 30 bilhões de exemplos para ajudar vocês a entenderem da forma mais, prática possível, tá bom?
Vamos pensar lá no exemplo do login. Para que você pudesse fazer o login, ou seja, colocar lá o seu usuário e a sua senha, era necessário que você tivesse o login e senha já cadastrado no sistema. Entendeu a ideia? Então, a preparação para o nosso teste do login está relacionado diretamente a ter os dados do usuário já cadastrados no sistema. É só isso, Júlio, que compõe a preparação? Não. A preparação também está relacionada ao fato de que o sistema já está de pé, o sistema já está no ar. Ou seja, o sistema já está instalado e já está preparado para que você depois possa executar um teste. Então, faz parte da preparação também ter a aplicação funcional em pé ou instalado dentro do seu determinado celular, por exemplo, do seu aplicativo. Entenderam? Está lá instalado, já tem os dados. É só isso, Júlio? Não. Às vezes tem outras características que precisam estar lá também. Por exemplo, uma determinada versão. Existe uma versão específica no qual o login existe. Por exemplo, eu tenho uma versão número 1 do software que não tem login, mas a versão número 2 do software já tem o login. Só que a versão número 2 faz login apenas com o e-mail. Já a versão número 3 faz login com o e-mail e com a senha. Então, faz parte da preparação também que o software que eu vou testar, ou que o trecho do software que eu vou testar, esteja numa versão específica. Estão entendendo aqui a ideia? Preparação faz parte, sim, desse seu processo de automação dos testes. Júlio, você está me falando aí dessa questão do login que você estava fazendo no aplicativo mobile, ou seja, no seu celular. E se fosse na web? Mesma coisa. Eu teria que ter os dados da credencial do usuário, eu teria que ter o servidor web e o servidor de aplicação também no ar, eu também teria que ter uma versão específica desse software no ar. Sabe o que mais que eu teria que ter numa automação de testes web? Eu teria que ter uma versão do Chrome, por exemplo, que é muito específica e que casa com aquela versão da aplicação e que eu estou levando aqui como sendo uma das versões homologadas do Chrome para a execução daquele teste. Eu também teria que ter o Firefox instalado na minha máquina, porque, puxa, o Firefox é um dos navegadores que eu uso durante os meus testes. Estão entendendo? Preparação tem também nos testes web. Júlio, você também falou de um outro teste que você estava validando se a aplicação conseguia sobreviver mesmo com centenas ou milhares de usuários utilizando aquela aplicação. Eu também tenho preparação nisso? Também tenho. A preparação, nesse caso, vem, por exemplo, em você ter informações o suficiente para simular todos esses usuários. Pensa, se eu vou simular 200 usuários acessando a minha aplicação, eu tenho que ter 200 logins diferentes, 200 e-mails com 200 senhas diferentes. E todos esses 200 e-mails e senhas, eles possuem um cadastro já feito dentro da plataforma. Faz parte da preparação. O que mais, Júlio? Olha, se eu quero suportar 200 usuários online, eu também tenho que ter, como parte da minha preparação, a configuração da aplicação para que ela suporte tantas pessoas assim. Então eu vou ter que alterar arquivos de configuração, eu vou ter que aumentar a capacidade dos meus servidores na nuvem. Por quê? Porque tudo isso faz parte da preparação. Para depois disso sim eu continuar a ir lá e definitivamente executar o teste. Mas a gente ainda não chegou nessa parte. A gente ainda está na preparação. Então, fica comigo aqui, hein? Beleza. Vamos então para um outro exemplo. O exemplo lá, por exemplo, do código, né? Que eu estava lá testando o meu método. Júlio, tem preparação ali também? Tem. Sabe por quê? Porque para que você possa testar um método, é necessário que você instancie a classe. Então, instanciar a classe é você pegar uma classe e surgir, então, um objeto. E tendo o objeto, você ir lá e falar, quero usar um método daquela classe. Tá entendendo? Então, ó, eu tenho só a definição aqui da classe, eu assopro, e ele se torna um objeto. E aí eu posso, então, usar um método daquele objeto. Olha que maravilha. Só que faz parte da preparação que eu tenha aquele determinado objeto para que eu possa executar o meu teste.
Outra coisa que também faz parte é o seguinte: se eu vou adicionar umas informações dentro do sistema, é extremamente importante que eu valide se essas informações já existem lá dentro, porque se elas já existirem e eu tentar inserir essas informações de novo, pode ser que dê erro de duplicidade. Por exemplo, algo fale assim: olha, você está tentando cadastrar aqui o Júlio, mas o Júlio já existe lá dentro. E não é isso que eu estava procurando. Eu queria um cadastro que acontecesse de boas mesmo, entendeu? Tipo, não existe ninguém lá dentro do banco de dados. Eu vou inserir os dados e ele vai ser inserido corretamente. Entender aqui a ideia? Preparação faz parte da lógica para automação de testes. É o seu a primeira coisa que você tem que pensar, né? Pensando que a lógica é uma série de passos aqui para você executar. O primeiro passo que você tem que executar é você parar e pensar quais são os itens relacionados à preparação para a execução desse meu teste automatizado. Entenderam? Vamos então para o nosso segundo aqui item dessa nossa lógica para automação de testes, que é então a ação, né? É o momento onde a gente vai executar o teste em si. O que compõe a ação? E aí, novamente, eu disse para vocês, a automação de testes é um assunto, sabe? É uma palavra genérica, muito genérica. Inclusive, aqui vai uma dica para vocês. Olha, essa dica aqui é uma dica muito boa. É a seguinte: sempre quando vocês forem falar sobre automação de testes, não fale apenas automação de testes. Fala automação de testes web, ou automação de testes mobile, ou automação de testes de API, automação de testes de regressão visual. Conecta a palavra ou o termo automação de testes a outro, porque senão fica genérico demais. Entendeu? Tem perguntas que chegam para mim nas minhas caixinhas, às vezes, que é assim: Júlio, eu consigo automatizar um teste? Eu consigo automatizar um teste de cadastro de usuário? E aí, quando eu recebo essa pergunta, para mim cai assim: mas em qual é a camada que essa pessoa está perguntando da automação de testes? É na web, é no mobile, é na API, é no regressão visual, é no... sabe, no nível de código? O que é que ela tá perguntando exatamente? Entenderam aqui a ideia? Então, sempre conecta a automação de testes com algo. Beleza? Bom, vamos seguir. Se eu estou falando de automação de testes que é no mobile, ou seja, no seu aplicativo que está instalado no seu celular, a ação seria um conjunto de ações a serem realizadas. Vou dar um exemplo. Abra o aplicativo, digite o usuário, digite a senha, clique no botão lugar, acesse o menu, sabe, transações, clique no menu transferências, preencha o valor da transferência, preencha o destinatário, clique em transferir. Entenderam aqui a ideia? Essa é a ação. A ação é composta pelos passos que irão compor o seu teste automatizado. Todo teste automatizado tem que ter ação. Entenderam? Nem que seja uma apenas, mas tem que ter. Eu vou dar um exemplo para vocês novamente. Vamos dizer que a gente está testando a aplicação web. Uma coisa. Abra o browser. Clique no menu login. Digite o usuário. Digite a senha. Clique no botão logar. Entenderam? Isso é a ação. Se eu estou num teste automatizado de performance, vai ser assim: envie uma requisição para o browser para fazer o login, envie uma requisição para o browser para adicionar o produto ao carrinho, envie uma requisição para o browser para fazer a compra. Ação. Também compõe os testes de performance aqui nesse caso. Se eu tenho um teste automatizado para verificar lá a cor do botão, se está a cor real, a cor esperada, o que eu faço? Eu tenho como ação a ação literal de acessar a aplicação e verificar se o botão é o botão vermelho, é da cor vermelho. Desculpa. Acessar a aplicação e analisar a cor do botão. Essas são as ações, tá bom? Se eu tenho que fazer a ação de testar aquele meu método, o que eu vou fazer? A ação vai ser
fazer a requisição ao método, passando dados, que são os dados que eu quero que sejam salvos dentro do banco de dados. Conseguem perceber aqui que, independente de qual foi a camada que eu falei aqui de automação de testes, ainda assim existia a ação, preparação, ação, preparação, ação, preparação, ação. Os dois são dois passos dentro da minha lógica de automação de testes que sempre vão existir, independente de qual seja a camada na qual você quer automatizar seus testes. E aí a gente vai para o terceiro ponto dentro desse nosso estudo aqui de qual é a lógica por detrás da automação de testes, que é a validação. Novamente, todo teste automatizado tem validação. E o que é que a validação faz? A validação é um momento dentro da criação desse seu teste automatizado que você vai definir qual é ou quais são, vou repetir isso, qual é ou quais são, vou repetir mais uma vez, tá bom? Qual é ou quais são as formas de entender se o software, depois daquela ação, se comportou corretamente. Entendeu? Olha só, a gente veio da preparação. Eu vou pegar o login aqui para ficar mais fácil. Vai lá, coloca o usuário lá dentro do sistema, deixa o sistema já de pé, instala a versão correta do sistema. Essa é a preparação. Ação. Vai lá agora, abre o browser na versão correta e navega lá, coloca o usuário e coloca a senha e clica no botão login. Isso foi a ação. E depois o próximo passo. O próximo passo é o quê? A validação. Essa validação é o quê? É aquele ponto em que você diz, olha, tem algo, agora que você já executou, que você já preparou, que você já executou as ações, tem uma característica que eu quero validar para saber se o teste passou. Se lá no topo tiver escrito Olá, Júlio de Lima, passou o teste. Isso é o que eu estava falando para você, que pode ser uma ação apenas, mas também pode ser várias outras. Por exemplo, não é só o Júlio lá em cima, não é só a frase lá em cima dizendo seja bem-vindo, Júlio, não é só isso. É também o botão sair. Por quê? Se você entrou, você pode sair. Então, se o botão sair também apareceu, quer dizer que também o teste, isso também compõe o teste passando. Outra coisa também é se apareceu, sei lá em cima um menu chamado menu do Júlio. Se isso também apareceu, quer dizer que passou. É um grupo de informações que você quer validar depois que você executou aquelas determinadas ações. Isso serve para web? Serve. Serve para o mobile? Serve também. Depois que eu executei as ações de ir lá e fazer a transferência, eu quero no dispositivo, no meu dispositivo, sei lá, no Android, eu quero clicar lá na tela de comprovantes e saber se apareceu um comprovante da transferência que eu fiz. E se o número, o valor da transferência é o valor X e se a transferência existe realmente. Isso então são as formas de validação, que é o nosso terceiro passo aqui dentro da lógica para automação de testes. Júlio, mas peraí, eu já entendi que web e mobile isso funciona. Mas Júlio, me diz uma coisa, e se fosse a mesma coisa, mas lá para aquele teste que você estava falando para a gente, que eu vou lá e coloco vários usuários simultâneos para que eles fiquem mandando requisição para o sistema e o sistema então, para ver se o sistema realmente funciona como deveria funcionar, respondendo para a gente em um tempo específico. Como é que eu valido isso, Júlio? Dentro do seu teste, você escreve lá que, com base nesses muitos usuários virtuais, o tempo de resposta, ou seja, o tempo de carregamento da informação, não pode ser maior do que, por exemplo, 3 segundos. Essa é a sua validação. É o terceiro ponto aqui dentro dentro disso que eu estou chamando aqui da lógica por detrás da automação de testes. Ah, Júlio, mas isso daí também funciona naquele teste que você falou da corzinha do botão? Funciona. Por quê? Porque se você tinha a preparação que era instalar a versão correta e colocar o site de pé, e você tinha a ação que era ir na página específica e analisar o botãozinho, agora, na validação, você pode ir lá e colocar uma checagem que diz e o botão deve ser vermelho. Essa é a validação. Estão entendendo? Ah, Júlio, mas e naquele seu teste do método? Você também poderia colocar validação? Também poderia. Por quê? Porque se na preparação era você instanciando o objeto, e se a ação era você
fazendo a requisição ao método, passando os dados que você tinha em mãos, a validação é o quê? É você ir lá no banco de dados e identificar se a informação foi inserida no banco de dados. E se o método retornou o que ele deveria retornar para você. Entendem agora? Toda automação de testes possui por detrás dela esses 3 passos que compõem a sua lógica. E eu vou retornar aqui para vocês para que a gente possa então concluir esse nosso encontro de hoje, esse nosso vídeo de hoje. Primeiro, preparação, que é quando você prepara a aplicação para que ela possa receber aquele seu teste. Segundo, ação, que são os passos que você executa, ou o passo que você executa, para executar, para interagir com o software. Terceiro, a validação, que é quando você vai lá e analisa se o software se comportou da maneira esperada, depois de você ter executado aquela ação ou aquele grupo de ações. A partir de agora, eu quero que vocês olhem para todos os seus testes automatizados com essa visão. A visão de analisar se você lembrou de fazer essas 3 etapas. E a partir do momento que você fizer isso, você vai se destacar perante os demais dentro do seu time. Porque o que acontece na maioria das vezes é que quando alguém fala precisamos automatizar um teste, as pessoas saem correndo e digitando e clicando e alterando e sem uma estrutura da forma de atuação. E eu já disse para vocês diversas vezes nos vídeos que eu produzo, que é o seguinte: existe ciência por detrás do papel de alguém que testa aplicações. Quando você começa a usar da ciência que tem por detrás do seu papel, e você começa a justificar suas decisões com base na ciência que tem por detrás do seu papel, isso te destaca. Isso faz com que você se diferencie dos demais. Porque grande parte das pessoas estão simplesmente fazendo o que lhe foi mandado. Ou simplesmente estão fazendo sem olhar pela perspectiva de como é que eu demonstro a minha senioridade, como é que eu demonstro a minha estrutura, como é que eu demonstro o meu profissionalismo. Quando você para, pensa, planeja e executa com base no planejamento, que os seus entregáveis vão ser muito mais efetivos. 2, que você vai conseguir então demonstrar para as pessoas ao seu redor que você não é só mais uma pessoa que testa aplicações, mas que você é a pessoa que entendeu o seu papel e que trabalha de maneira estruturada. Lembrem-se, quando a gente pensa em automação de testes, a automação de testes é algo que te traz o quê? Confiança. Por que isso? Porque com um script de testes automatizados, você consegue, pelo menos para aqueles cenários específicos, quando o software mudar, você consegue então executar aquele teste de modo que ele possa te dizer se a mudança fez com que aquilo deixasse de funcionar ou não. E isso traz para você e para o seu time confiança. Ok? Outra coisa que vocês precisam saber é o seguinte: ferramentas de teste automatizado estão sujeitas a você. Você não está sujeito a elas. Entendam isso. Entendam isso porque isso é extremamente importante. Você faz uso da ferramenta para que você possa trazer para o seu dia a dia algum tipo de melhoria na eficiência daquilo que você desenvolve. Mas não é a ferramenta que... A ferramenta não é capaz de substituir você. Porque você é o ser humano pensante que há por detrás dela. Você usa ela para o seu bem. É assim como, por exemplo, um mecânico, que ele usa lá diversas ferramentas no seu dia a dia. Essas ferramentas são ferramentas que ajudam ele, com base naquilo que ele aprendeu, na sua cognição, na sua inteligência, a conseguir aplicar melhor o trabalho que ele desenvolve. E não o inverso. Ok? Então, lembrem-se disso. Ferramentas estão sujeitas a vocês. E elas são suas amigas, para que você possa então conseguir melhorar cada vez mais o trabalho que você desenvolve e otimizar também a forma com que você entrega aquilo que você faz no seu dia a dia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam aí de continuar assistindo os outros episódios que vão surgindo por aqui. É um super prazer poder ajudar vocês a conseguirem entender um pouco mais sobre estratégias que te ajudam a alavancar a sua carreira e aumentar o seu salário em mais de 30%.
Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!